E aí, galerinha do YouTube, começando mais um Catolicast 2021 com meu amigo e irmão René Cavalcante. Vamos com mais uma? Fala, Pedro Santana. Show de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora você está vendo, mas a gente se alegra de ter você junto a nós mais uma vez para mais um episódio do nosso Catolicast 21. Isso aí. Passamos uns dias aí. Passamos os Sem- dias de férias. Mentira, foi férias não. Tava tudo doente. Tava tudo doente, tossindo, Ai. tava uma bagunça. Todo mundo de coronga. Mentira, não é coronga não. É gripe mesmo. Mas voltamos, com a graça de Deus, com saudade e doido para voltar É isso aí. a botar no ar conteúdo para vocês. Maravilha. Vocês já devem, como de costume, estar vendo aí na descrição do vídeo, né, o nome dos nossos convidados. A gente nem vai precisar, como de costume, fazer essa prévia de surpresa, porque você já sabe quem é. É isso aí. Um casal sensacional. Primeira de Bom. luxo. Muito bom. Mas antes de a gente passar para eles, a Vamos lá. gente tem que fazer todo aquele, né? É, rapaz. Aquele caqueado, aquela conversa de É novo, isso, aquele é. negócio, porque veja, tá assistindo a gente. Perdi até a voz. Não, tá assistindo a gente, foi umas 30 episódios já. Passou Bicho, pra do tempo, apertar o botão vermelho que tem embaixo da tela, não aperta, É bicho. difícil. Esse Não é possível, não. deve ser tudo herege. Tudo herege. Possível. Ó, a gente tá quase chegando em 1.000 inscritos. Quase lá. Quase. Lá. Rogério já tá doido pra aparecer de novo aqui. É, A gente- rapaz. a gente já disse, chegar em 1.000, o primeiro vídeo de 2024 Vai ser vai ser os três. trio. Tem que ser os três. É o time. Vamos lá. De novo, aquele negócio que é caqueado todinho que você já precisa saber. Vai lá. Você vai apertar aí, inscrever-se. Inscrever-se. Pronto, apertou. Boa. Ainda não, bicho. Vá. Apertou. Ok. Agora que você se inscreveu, não desativa as notificações. Elas estão Isso aí. ativas. Deixe. Boa. Deixe. Isso aí. Agora você vai fazer o seguinte: tem um botãozinho, ó, mais ou menos nesse formato aqui, assim, tá vendo? Vulgo joinha. É isso aí. Assim. É like. Em inglês é like. Like. Eu pensei que era link. É like. É like. Estou Né? fazendo curso. Onde? Não diga não, porque não tá na telinha ainda. É, deixa aí. Ó, dá o like, ok? Por que você tem que dar o like? Porque quanto mais pessoas indicarem que o vídeo é bom, É isso. mais a plataforma indica esse vídeo para outras pessoas. É o certo? algoritmo. Aprenda esse nome. Algoritmo. Pronto. Aí esse algoritmo, ele para tirar 10, ele isso aí. precisa do like. O like. Mas a segunda questão é que ele precisa ver que você, além de gostar, você interagiu com o conteúdo. É isso aí. Então, Como é que você interage com o conteúdo? Vá, diga. escreva as coisas, rapaz. Escreva aí. Manda mensagem. Bota uma mensagem, bota um Pedidos de oração. pedido de oração, É hein? isso aí. Já era para ter vindo uma das pessoas que vocês É. pediram, mas a gente teve um problema logístico, não nosso, mas dela. É logística. A gente precisou respeitar o tempo aí, Isso. mas a gente convida, viu? Se A gente acalme, convida. se acalme que vai chegar. Brincadeiras à parte. Escreveu, deu like, comentou, pronto. Agora você vai pegar o link desse vídeo e vai encaminhar para grupo da família, grupo do trabalho, É isso. grupo da paróquia, Boa. grupo do SCC, do EJC, das equipes Nossa Senhora, da pastoral de não sei quem, da pastoral de seu... Ok? Esse tanto, tudinho. Né? Pronto. Aí, para isso, você pode demorar uns minutinhos. A gente vai fazer aquela pausa. É isso. A pausa. Pega congelou antigamente, né? Pega congelou. Pronto, eu não sei quanto tempo você ficou pausado, não, mas ficou pausado, encaminhou, já fez tudo isso. A gente já pode começar o episódio de hoje. É isso. Vamos lá. Sob o olhar amoroso de Maria Santíssima, Boa. a gente hoje tem a graça de receber um casal. Sensacional. Alguns de vocês que estão assistindo já conhecem, tenho certeza, Amigo de vocês. né? Gente perto da gente. É isso aí. Então, Roberto, Cessa, bem-vindos. Uma alegria tê-los conosco. Obrigada. Que bom que vocês aceitaram. Eles esperaram aí mais uns dias, né? Porque eram eles quem estariam semana passada conosco. Mas aí, nesse processo que o Peu falou de tosse e adoecimentos, a gente precisou retardar um pouquinho. Muito xarope. Obrigado pela compreensão de vocês. E é uma alegria hoje a gente estar junto aqui. Se atrasou não é porque foi errado, não. É porque Nosso Senhor queria que fosse hoje e está tudo certo. Maravilha.
Prazer estar aqui, rever meu amigo Renê. Muito tempo que a gente Muito não bom. se via, né? Olha aí, que maravilha. Confidenciando para vocês, a gente já esteve junto num desses ECCs da vida. Não precisa de dar mais detalhe, porque você vai ter que aprender a viver nos seus ECCs daí, né? Fazer o Mas SCC. a gente já partilhou do mesmo espaço de conversa com a graça do Nosso Senhor. Maravilha. Encontrando por aí Não na é? estrada da vida. Amém, bom. amém. Cessa e Roberto. É um daqueles casal que você diz assim, não precisaram nem ter conversão, bicho. Já quando nasceu badalou o sino e tudo resolvido. Isso aí, foi assim mesmo, né? Fácil Foi demais. assim, já nasceram católicos, nunca teve problema na vida e tudo certo. Com certeza não, mas sempre teve algumas coisas, né? Boa. A minha vida de católico era mais de dizer, como dizem, né? Eu sou católico, eu sou católico, eu sou católico. IBGE, né? O Padre Adriano diz, um amigo nosso, que hoje está em Nova Tiúma, lá em Santo Antônio, sua bênção, Padre, se o senhor estiver assistindo, saudade do senhor. Ele diz que tem o católico e o católico né. Eu acho que é esse aí. Porque você pergunta, qual é a tua religião? Católico, né? Pronto, é o católico né. É esse aí, era tu. Era assim. E sempre dizia, né, que eu sou católico, mas aí eu encontrei uma pessoa que me levou para o caminho Aí sim. que é a minha esposa. Que responsabilidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí comecei novamente não. Fui realmente a ser católico fervoroso. Aí sim. Graças a Deus. Mas tu sempre tinha essa. Como é que eu posso dizer? Você já se dizia católico, embora não vivesse a liturgia diária, as celebrações do dia a dia, ou em algum momento você nem se dizia mais católico, andou longe a ponto de nem se dizer? O que eu me lembro, assim, minha mãe de vez em quando levava para missa, né? De vez em quando, mas era muito raro. Entendi. Muito raro. Entendi. Eu sou católico. Nunca deixei de ser católico, Entendi. não. Nunca fui para... Era um frio, tinha um esfriamento daquela rotina que não bota a liturgia da igreja, Não. mas nunca chegou a ponto de dizer, não sou de outra denominação. Sempre fui católico, sempre sou católico. Sempre andou pertinho ali, paquerando pelo meio-fio com a igreja, andando perto do meio-fio. Eu cheguei, assim, quando eu morava em Maranguape, aconteceu uma coisa, estava jogando bola, aconteceu uma coisa que muitos diziam que era um encosto, alguma coisa aconteceu. Estava jogando bola, de repente uma coisa aconteceu comigo. Eu saí correndo do campo e fui para casa. Passei muito tempo assim, indo para médico, aconteceu alguma coisa. E nunca ia para o lado do católico, de igreja, alguma coisa assim, né? Sempre procurava minha mãe, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha. Minha mãe sempre ia para médico, fazia alguma coisa, e não religião, né? Entendi. Mas aí, depois de um tempo, é que passou, né? Mas, assim, é porque eu ainda tenho muito medo, assim, da morte. A morte ainda me persegue muito. Justo, né? Esse medo eu concordo. É uma amiga que a gente quer se encontrar com ela muito lá para frente, né? Sem pressa, sem pressa. Mas aí minha esposa sempre conversa comigo assim. É uma coisa que vai acontecer, um dia vai acontecer, né? Não pode ficar sempre pensando na morte, né? Vai acontecer, um dia vai acontecer. A morte é a porta que nos abre para o paraíso, né? Então a gente precisa ter medo dela. Só respeitar. É uma amiga que eu quero encontrar lá para frente. Mas que seja uma amiga para me Né? encontrar, né? Pronto, já eu nasci católica, meus pais católicos, mas minha mãe, em momentos de crise, assim também como a mãe dele, às vezes procurava outras denominações, mas não levava a gente. Esporadicamente, uma vez que ela nos levou, nós teve uma decepção e parou de levar. De nascimento, sou batizada, crismada, fiz primeira Eucaristia, nos casamos. Mas antes de tudo isso, eu tentei a vida religiosa, convivi com as irmãs, as Irmãs da Glória, no convento ali perto do IMIP, né, por ali. Sério?
Sim. Olha aí. E antes das Irmãs da Glória, eu convivi com as Irmãs Doroteia por 5 anos. As Doroteias são as que ficam ali na Sé, do lado da Academia Santa Gertrudes. Isso. Mas aí eu ficava com elas lá na Madalena, porque minha cidade de origem é Recife. Isso. Essas da série que elas fazem uns waffles, uns wafers que deliciosos. Não, as que fazem esse biscoitinho, elas ficam no monte. Essas Doroteias da Sé são as que fazem as polpas de fruta, que elas têm o pomar delas. Elas fazem a polpa toda manualmente. Eu não sei se hoje ainda fazem, mas Delícia, hein? por muitos anos a gente comprava lá as polpas de fruta para ajudar elas. Já quero. Mas tentava a vida religiosa e parou quando viu esse rapaz participando da missa lá. Mais ou menos. Quase isso. Mais ou menos assim mesmo. O que aconteceu? Ela sempre, quando a gente se reúne com os grupos, né, de católico, de família, né, Uhum. que ela estava seguindo no religioso e eu acabei tirando ela do religioso. Roubou ela de Jesus. Me desvirtuo. Não, é porque você precisava salvar ele. É isso, eu acho. É verdade. E eu sempre falo isso a ela também. Ela me salvou das coisas assim, né, que eu sempre pensava muito assim de morte. Eu já tive muita depressão também. Entendi. Uhum. E ela me ajudou muito. Você ganhar uma dimensão espiritual para olhar a vida com novos olhos fez toda a diferença, né, Beto? Com certeza. Que coisa boa. Aí vamos lá. Vocês se conheceram, mas você não chegou a ver ela vestida de noviça, passou a noite e ela lá de dentro. Tirou lá. Esse negócio. Ele começou a ir mais para a missa só para lhe encontrar lá. Como era essa história? Adolescente. Eu conheci ela na igreja, mas só que não era dentro da igreja, era lá de fora da igreja. Olha aí. Onde tinha uma quadra de futebol. E a minha paróquia antiga, a paróquia da Nossa Senhora dos Remédios, lá em Afogados, no Sim. Recife, tem uma quadra na lateral, e aí, nos domingos, as irmãs permitiam que a gente fosse para casa para ter um convívio mesmo com a comunidade e ver se era aquilo que você queria, porque eu aconselho que todos os jovens deveriam fazer o vocacional, Uhum. porque pelo menos com as Irmãs da Glória e as Irmãs Doroteia, a gente estuda as 3 fases. A gente observa a vida do matrimônio, a gente aí passeia pela vida do leigo consagrado e também pela vida sacerdotal para os homens, né? E vocacionada religiosa para as mulheres, para a vida Boa. de freira. Então, a gente tem todas essas etapas, cada uma isolada dentro da realidade no seu chamado vocacional. Dali você tem um impulso e se descobre. Eu disse sim para a vida religiosa. Já. Passamos 2 anos, né, no noviciato, mas quando foi para firmar de fato, eu disse, irmã, deixa eu passar minhas férias em casa. Aí foi quando eu conheci, jogando bola, Olha. perninha grossa, jogador. Disse ele que eu olhei para ele, eu não me recordo bem, eu me lembro muito dele olhando para mim. Olha aí. Já sabe. Essa história só muda de endereço. É. Sempre um botando a culpa no outro. Sempre pega o outro. É isso aí. Aí pronto, um amigo em comum da minha paróquia, mas eu estudava com ele, nos apresentou, mas me deu muito cheio, porque ele dizia, ó, ele vem sábado, eu ia para lá no sábado, não vinha. Eu Eita. disse, não, o cristão não quer não. Olha. Oxe, cadê o interesse desse rapaz? Porque eu não ia, né? Lá do trabalho. Eu trabalho, né? Eu trabalharia de sábado. Mas Ah, aí sempre aconteceu alguma coisa assim, largava 2 horas da tarde. Aí eu vou pra lá, não vou, aí cansado. acabava indo. Chegava em casa, tomava um banho e já era, não saía mais não, né? É, Aí nessas férias, tu decidiu que não era para a vocação era outra. Sim. Aí nos conhecemos, saímos algumas vezes. mas ainda foi luta ainda pra conseguir. É. Não foi tão fácil assim não, né, velho? A indecisão também pesa para o lado, né? De quem está ainda indeciso na escolha. Porque eu não tinha decidido, de fato, a vida religiosa, tá? Assim como não tinha decidido casar, e como não ser um leigo consagrado e viver a minha vida, né? Mas aí ficou aquele impasse, aí nesse meio tempo do impasse fui conhecendo ele. Aí fui conhecendo, saindo, conversando, tá? Aí nos encontramos, as estradas da vida.
Rapaz, que coisa boa, graças a Deus. Deus é louvado por isso, É. né? Porque vocês vivem a vida num estado diferente do que seria o estado vocacionado, Sim. mas juntos num caminho buscando ele, né? O homem deixou de ser um católico, né? E Isso. você continuou católico. Isso. Aí essa pergunta ela é indiscreta, viu? É. Quanto tempo esse negócio? Tem o quê? Eita. Tem uns 10 anos, tem mais? Tem muito mais. 18 anos já. 18? A gente se conheceu uns 2 anos antes, não, um ano só. 18 já é de casada? Já de casado. Casa. Olha aí. Eu fiquei curioso com o backstage antes que a gente tava falando. Que ela falou que fez curso de teologia, velho. Ela vai chegar bem. Chegar, né? Vai. Não, porque eu fiquei Depois curioso. essas histórias de backstage, de como é as palavras, Disclaimers. disclaimers, né? Cheio de arrodeio ele. Isso eu não. É. Não, é porque eu fiquei curioso o seguinte. Como ela falou que começou lá naquela vida com as freiras, né? Isso Sim. já era um estudo quase que voltado para a própria teologia, assim, tipo, quando você fez a teologia, tipo, coisas que você já tinha visto antes, Sim. encaixou, foi meio que complemento, já é meio que direcionado. Esse tempo com as freiras já é quase que um direcionamento para a teologia em si. Direciona, mas elas se preocupam muito com a escolha. Uhum. Elas se preocupam muito com o que você vai decidir para a sua vida inteira. Uhum. Não é apenas só para agregar a congregação, Tá. mas para agregar para a vida. Uhum. Eu acho que a teologia ia entrar se você Sim, sim. tomasse a A decisão. partir disso. Entrou de fato para o noviciado, aí seria esse Aí o passo, né, começa. Cessa? Correto, Eu acho que é. correto. Mas antes a gente tem estudos bíblicos, estudos teológicos, mas não tipo teologia firmada, né? Uhum. Como a proposta da igreja. Mas ensinamento, direcionamento, mas assim, a estrutura que as irmãs montam para a gente ter uma decisão formada e não influencia. Uhum. Elas não dizem assim, você precisa, você tem vocação, você. Não, é muito livre, é um passo muito bem pensado. Claro que a gente erra a vocação, né? Uhum. Às vezes a gente faz uma escolha que, de repente, poderia ter sido outra, mas aí você fez aquela e, consequentemente, você vai viver aquela escolha que você fez. Mas pelo encontro vocacional religioso, pelo menos com essas duas congregações, e principalmente com as Irmãs da Glória, ele é muito pautado na sua escolha, na decisão, na sua vida. Já é. Eles veem com muita clareza assim, a importância do sacramento do matrimônio, que é a Uhum. igreja no lar, né? E você viver com dignidade aquele matrimônio. Assim como se você se percebe que não tenho vocação para maternidade, não tenho vocação para a vida a dois, vá viver um leigo consagrado, com dignidade, respeitando o seu corpo, respeitando a igreja e respeitando a vida. E se você tem a vida vocacionada, com claustros, com tudo o que é exigência da congregação, que você entrou, que você quis, aí assim, é tudo muito bem fechadinho, muito amarradinho. Se perde, porque está na fraqueza, né? Está na natureza humana. Mas assim, se você seguir direitinho, você vai compreender a importância de fazer o vocacional. É muito, muito direcionado. Esse tempo, talvez você tenha falado e eu tenha perdido. Quanto tempo você ficou nessa preparação, nesse postulante? Acho que é um postulantado, né? Aspirantado. Aspirantado, perdão. A gente aspira Quanto tempo por você 2 ficou? anos. Por 2 anos. E você cumpriu os 2 Cumpri anos, 2 anos. chegasse no fim do caminho mesmo, não foi? Não. No fim do ano. Acho que foi nas férias dela. Ela pediu umas Já férias, deu né? apagada as luzes. Aí aconteceu, né? Deus mostrou o caminho assim para ela. Vai tirar umas férias. Rapaz, olha, Preparado. como ele faz as coisas, né? É. Como ele faz. Talvez você, no encantamento do começo do aspirantado, se tivesse encontrado ele naquele começo, não tivesse dado a mesma atenção. Sim. Porque estava no encanto dos primeiros meses, aquela história. Ele faz tudo direitinho na hora e no tempo que dá É isso. para ser, né? Que coisa boa. E a gente Graças a Deus. foi caminhando, namorando e hoje a gente saímos de Afogados, fomos para Águas Compridas, depois voltamos de novo para Afogados, os revés, ela acabou ficando grávida e depois hoje a gente está em Rio Doce, né? A gente mora em Rio Doce, eu moro com a minha mãe, a gente cuida dela e a nossa paróquia é a Assunção de Maria. Bacana.
Mas antes de tudo isso, mesmo com a consciência cristã, a formação, a vida pautada na fé, o nascimento na fé, o batismo, todos os sacramentos, até o crisma, e a vida vocacional com as irmãs, a gente namorou, nos encontramos, né, namoramos, e mesmo assim, veja a importância de você seguir e se você está pautado diante da sua decisão. Nos relacionamos antes do sacramento e engravidamos, né? Então, isso me pesou demais, por conta do meu contexto O histórico conhecimento que já tinha. anterior, porque para ele era mais natural, porque ele não vivia exatamente a fé do jeito que eu vivia. Uhum. Era um critério meu, quando você vai namorar, mas antes eu precisei à missa. Então a gente ia namorar, mas a gente ia para a missa. Normalmente a gente participava da missa na Igreja do Carmo, no Recife. Uhum. E aí, sempre. Mas aí nos relacionamos. Mas é um peso, que eu costumo dizer assim, a mão de Deus, assim, ó. Errou, se ajeita. Né? Aí eu falei com o pároco, na época era Padre Cosmo, na minha paróquia, e ele conversou conosco, disse, geste primeiro, depois que você tiver o neném, você casa para não fazer uma coisa aleatória e você depois perdeu o sacramento. Aí conversamos, tivemos nosso filho e aí a gente casou. Casamos. As quedas, elas fazem parte do nosso caminho, né? É. Mas Deus seja louvado, eu já citei isso aqui algumas vezes, porque é muito interessante. São João Paulo II, ele dizia isso com muita misericórdia, né? E com muita sabedoria, lógico. Mas ele dizia assim, não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você estava disposto a levantar depois de cada queda. Isso. Né? Eu e Peu, a gente até teve um episódio aqui onde a gente falou um pouco, né, de nós sem convidados. Se você não assistiu, qual é o episódio? Episódio 11. 11, né? Você veja lá no episódio 11, que a gente já conversou, a gente já bateu um papo aqui sobre isso. Muitas histórias. E, assim como vocês, antes do meu matrimônio, eu tive a graça da paternidade, né? Mas fora do sacramento do matrimônio. Então, tem a necessidade de que a gente use esse nosso testemunho para quem está assistindo a gente, para dizer assim, ó, claro que dá para levantar. Mas enquanto você pode, lute para não cair. Isso. Né? Você jovem que está assistindo a gente, você garoto, você garota, os hormônios estão aí pipocando. Apressadinho. Não é isso? A gente aqui, tudo quarentão, a gente já passou dessa fase, a gente sabe como é. Escute, velho. A gente sabe como é, mas assim, pense sempre no... Poxa, é lógico que você vai ter a chance de levantar depois de uma queda. Sim. Mas enquanto você não caiu, trabalhe para não cair. Esforce-se por não cair. Né? É muito bonito ver você fazendo essa fala, né? Para a gente entender a necessidade de que talvez seja isso que as pessoas precisam ouvir para essa noite. Eita, já entreguei de novo, que a gente está gravando de noite. Aí. Mas, não sabe que hora a gente gravou, né? Por isso que ele começa. Bom dia, boa tarde, nossa. Mas, assim, que bom que vocês fizeram essa fala, né? Porque você pode estar entendendo aí. É agora mesmo que você tá se arrumando para encontrar o namorado ou a namorada e tá ouvindo a gente dizer isso. Como é? Né, Miguel? Né, Miguel? É. Meu filho. Pronto, tá se arrumando para ir visitar o namorado ou a namorada? Viu? Se for você, Miguel, que tá assistindo isso, né? Viu? Cuidado com essa mão boba. Cuidado. Brincadeiras à parte, Deus seja louvado por essa fala de vocês, porque Muito bom. que bom que vocês conseguiram levantar, que bom que vocês conseguiram gestar com todo o amor, Miguel, né? E que nome bonito, né? Quem como Deus, né? Então, que bom que vocês conseguiram passar por isso, mas, poxa, outras pessoas pode ser que não tenham a mesma disposição de levantar e achem que, agora já foi, agora já perdeu e, né? Talvez uma pessoa perca a graça de Deus por causa de uma queda que podia ter evitado, né? Deus seja louvado por esse testemunho e por esse alerta que vocês ajudam a gente a levar para as pessoas. E vou dizer, porque quando a gente sai para praticar, a gente nem pensa, né? É muito bom, é muito aleatório. É prazeroso. É prazeroso. Mas quando a gente sai do ato,
a consciência veio. Você poderia ter esperado. Eu tinha toda a consciência, ele não, mas eu tinha toda a consciência, eu tinha toda a experiência de Deus na minha vida, dos sacramentos. Eu deveria ter incentivado ele, né, a se guardar para o matrimônio, porque pesa, pesa. Eu lembro que a gente estava já morando em Águas Compridas, ainda convivendo, né, eu estava gestante, e a gente foi para participar da missa. Chegando lá, o Ministério de Música estava cantando uma música que eu trago muito para a minha vida. A tua ternura, Senhor, né? A tua bondade infinita, me perdoar, você, o teu seguidor. Quando chegou nesse refrão, a tua bondade infinita, me perdoar, eu não estava comungando, eu estava fazendo a minha comunhão espiritual, porque por ocasião eu não estava podendo receber Jesus na Eucaristia. E aí, de uma forma ou de outra, o Espírito Santo tocou nele. E ele, quando chegou em casa, foi até no Dia Internacional da Mulher, não foi, amor? Agora foi. Agora foi. Diga assim, foi! Ele me deu uma flor, me deu um chocolate e me deu um bilhete. Eu guardei a flor, comi o chocolate e não li o bilhete. Boa. É isso. Aí ele fez, e aí? Aceita? Eu aceito o quê? Ele, toma esse bilhete. Não, eu comi o chocolate. Só uma barriga. E no bilhete estava o pedido. O pedido de casamento. Tão romântico pra mim. Ah, vem você. Mas eu estava grávida, então a barriga vem em primeiro lugar. É isso. É justo. Ai, que Aí bom. pronto, aí sacramentamos e assim, é diferente, é totalmente diferente você se relacionar sexualmente falando com o seu cônjuge depois do sacramento e antes. Antes você sente pecado, antes você sente uma repulgazinha, porque você está errado. É aquele sentimento de tá querendo se esconder de alguma forma, né? É justamente porque Adão se escondeu. Porque Eva se escondeu. É justamente por causa do pecado. Deus sabe. Os outros não sabiam, mas ele sabe. E a sua responsabilidade é com ele, não é com o outro. O outro vai lhe julgar? Sim, vai, porque é por causa da fraqueza. Mas você tem a sua consciência. Por isso que essa frase, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar. É porque a misericórdia de Deus ela é infinita. E sobrepõe toda essa parte, né? E aí ele lhe convida novamente para adentrar o seu lar, e você também adentrar o lar dele através do matrimônio. E vivenciar da melhor forma possível. E você diz, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor entrou no meu lar. Obrigada porque o Senhor me permitiu. Não me negou essa possibilidade, né? Por mais que eu tenha errado, por mais que a gente tenha saído fora do contexto cristão, do sacramento, mas voltamos e nesse retorno é maravilhoso. Amém. É maravilhoso. Amém, amém. Que coisa boa, que coisa boa. Veja, a gente Eu disse que era sensacional. já começa com uma paulada dessa, Eu disse. né? Para você que está aí ouvindo, você mesmo que está pensando, eita, esse eita é arretado, né? Tá entrega tudo isso. Eita. Eita! Eu estava conversando com uma jovem, se ela estiver assistindo a gente, ela vai saber do que eu estou falando. E assim, ela com uma dificuldade grande com o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, porque ela tinha que sentar de frente para o sacerdote. Infelizmente, a gente não tem tantos confessionários nas nossas paróquias, o que é uma pena, porque era bom que tivesse, né? Sim. Mas ela dizendo, eu tenho uma vergonha muito grande de chegar de frente para o padre e ele olhando nos meus olhos eu contar os meus pecados. Eu entendo que, de fato, para algumas pessoas isso é algo, né, mais difícil, mais pesaroso. Mas, por outro lado, a gente também precisa usar a didática, né, e a pedagogia dos momentos e dizer assim, mas essa vergonha podia ter vindo na hora de cometer o pecado. Sim. Se a gente, quando cometer um pecado, a gente lembrar que a gente está de frente, de cara com o próprio Deus, Sim. talvez a gente contenha alguns ímpetos que a gente hoje tem dificuldade de conter, né? É verdade. Diga isso para Miguel, Roberto. Diga assim, quando você estiver pensando em fazer aquela besteira, saiba, olhando do homem de frente para você.
Ele tá da adolescência, né? Eu sempre costumo dizer, meu filho, você está diante do certo e do errado. Boa. As possibilidades de dar certo e as possibilidades de dar errado. Se você não quer a escuta de um sacerdote em relação ao seu pecado, porque o diabo ele tem dessas coisas. Ele envergonha você para você ter vergonha de contar o seu erro, para que você continue no pecado. Você termina entrando numa de pecado costumeiro, Uhum. né? Você vicia naquele pecado e ali você fica. Mas você, diante de Deus, né, através do sacerdote, para se reconciliar com ele. Se você não quer fazê-lo, então evite o pecado, porque se você for contar alguma coisa, são pecados veniais, não pecados mortais, então é mais fácil de falar. Então viva com dignidade, evite os excessos e você não vai se envergonhar. Ele está certo, manhã. Mas A gente tinha um diácono. Acho que vocês conheceram o diácono Moura? sim, Está na graça, se Deus permitir. O diácono ele fazia uma fala muito bonita com relação a isso. Ele dizia que às vezes a gente toma determinados pecados e cuida de escondê-los e cuidar deles como se eles fossem de estimação. sim. O diácono Moura ele tinha muita sabedoria para fazer essa fala, né? A gente quando começava a conversar, ele fez uma outra direção espiritual comigo em certo momento, e aí ele dizia, certo, mas e aquele outro assunto que você não está querendo falar? Eu disse, que outro? Ele disse, não sei. Com certeza tem algum que você está escondendo. Vamos falar um pouquinho mais. E veja, ele tinha toda a razão no que ele estava falando. Porque tinha aquele pecadozinho lá que você bota para arrotar e bota para dormir, né? Você deixa ele guardadinho. Isso era muito... E tá dentro do que você falou. E quando o Beto falou de Miguel e deu a risada, é porque a gente se vê neles, né? Eu não tenho filhos homens para me ver, né? Eu tenho 3 filhas moças. Né? A minha esposa, eu acho que ela consegue se enxergar mais do que eu, né? Nas meninas, mas assim... quando ele fala e dá uma risada é porque ele sabe o que é ser um adolescente de 18 anos, né? A gente já passou quer que por ele isso. não caia no erro de acontecer antes de um casamento, É. sacramento. Sendo esse um deles, mas tem outros tantos, sim, né? sim. A espera, né? A espera de você, com sabedoria, você esperar até o sacramento, você aguardar aquele momento precioso na vida E ele tá com a dois. namorada, Miguel? Tá com a namorada. E ela vai pra lá, conversa com você direitinho, tudo certo? Tá recente, É, mas ela eles começa- estão da tá no comunidade. começo. Mas Entendi. Dois São Miguel frequentes. ele é muito de igreja mesmo. Que bom, graças a Deus. Já foi coroinha, já fez a ESA, já É do MED. eu já de Que hoje. coisa boa, participa muito do MED. graças a Deus. E ela também é do MED já. A gente já teve, olha, veja que as coisas vão aparecendo. A gente já teve gente da ESA aqui, a gente teve Alan, Tita, Rogério, né? Pessoas que falaram da ESA. Do Padinho MEG, também, Padinho. Padinho, né? Também é. A gente do MEG já teve aqui Gabriel Ferreira, um seminarista que já falou do MEG. Boa. Veja que as coisas vão sempre, né? Rodam, mas a gente se encontra nos movimentos, nos serviços, nas escolas e É verdade. né? Nas coisas que unem a gente na igreja. Ok, o Padre Cosmo fez a orientação, levou vocês, conduziu ao sacramento, vida regularizada, tudo certo, recebendo Jesus na Eucaristia, e depois daí ficou fácil, não tem mais problema nenhum. Agora é só gol. Só se divertir santamente Só agora. Alegria e ousadia, né? Como do... É, Vai. Aí, como é que ficou esse casal católico, Isso. Beto e Cessa, com um menino pequeno e recém-casados e tendo que construir tudo? foi difícil porque não foi planejado, né, o casamento da. O tempo, né? O tempo não programamos nossa Uhum. vida. Aconteceu de a gente ficarmos grávidos, né? Aí saímos de uma casa que morando junto, porque as condições já eram difíceis, e voltamos para casa da mãe dela. Se seguramos, nos organizamos e fomos para onde minha mãe morava. Minha mãe mora hoje. Mora conosco. Mora conosco em Rio Doce.
que ela estava querendo. Também estava morando sozinha. É. Meus pais são separados, eles morando sozinha. E ela também não estava mais aguentando também a vida financeira. Uhum. Ficar sozinha. Ela queria voltar para onde a mãe dela. Coqueiral, a mãe dela hoje é falecida. E a gente conversando, ela mais conversou comigo, né? Não, vamos morar com ela, vamos deixar ela ir para casa da mãe dela. Ela gosta do cantinho dela, aí fomos morar com ela em Rio Doce. Aí estamos até hoje, né? E nossa vida começou a ser frequentada na Assunção de Maria. Na paróquia de E Assunção. a gente procurou muito o ECC, né? A gente passou procurando saber como para fazer o ECC, E um ano a gente foi conversar e não chamaram a gente. A gente esperou um ano depois para fazer. Foi. Mas antes disso, eu tinha vontade de matar ele. Para falar no São Tinha vontade. Escondam as facas. Porque assim, a gente participava da missa, né? Uhum. Aí, Eita, vai falar a história do futebol. Boa! Vai falar a história do futebol. Queremos polêmica. mas aí, ele torcedor fanático pelo time dele. Santa Cruz, olha aí. Mas veja, quase católico que ele torcia pro time da Santa Cruz. Pois ele ia pra missa com o fone de ouvido aqui. Eita! Na época o Santinha tá bom, né? Quando o gol saiu, eu vi a hora ele gritar. No meio da missa. Eu- Lá em Afogado. Ele, O remédio. Jesus, vem cá, pai. Olha só, testando a minha caridade. Eu, Aí saiu um gol, aí eu virei para assim. eu acredito. O melhor foi assim, testando minha caridade. Testando o meu nível de elevação espiritual. Nossa. Aí, Jesus, o ouvido que está escutando o jogo, mas o outro, Senhor, será que está ouvindo alguma coisa? Mas foi no começo, foi bem no começo. Hoje eu vou para o jogo, Santa Cruz está jogando, eu vou para a missa. Tudo diferente. Graças a Graças a Eu lembro Tudo de um tranquilo. episódio, Miguel pequeno, aí a gente estava indo para a missa, né, nós 4. Aí ele começou a chorar, do nada ele começou a chorar sem querer ir para a missa, acho que ele tinha 6 anos. Aí minha sogra disse, eu vou voltar com ele, eu vou voltar, vou com vocês dois. Eu disse, mas se amanhã ele chorar para não ir para a escola, a senhora vai deixar ele em casa? É. Não. A gente educa para a vida e educa para a fé. Boa. Ele vai para a missa. Ai, coisa boa. tá certo. Outro episódio também que eu gosto de narrar, porque é de exemplo para Isso. outros, né? Muito Ele bom. ficava com um casal, amigo que nós conhecemos depois. Eles tinham outra denominação religiosa. E aí, na oração, ele dizia assim, mãe, eu não posso rezar Ave Maria, só o Pai Nosso. Eu não posso, por que eu não posso rezar Ave Maria lá? Aí eu explicava para ele, né? Aí teve um momento que ele chegou para mim e fez, mãe, vem cá. Por que Jesus está preso? Eu disse, Jesus não está preso, meu amor. Mas a tia disse. Aí eu disse, vai lá na sala e pega aquela foto da gente. A gente está preso? Aí, não, eu digo, então aqui é só uma foto para lembrar. Então Jesus na cruz é só uma foto para lembrar de que foi o sacrifício dele por amor. Aí ele, vou dizer a tia quando eu chegar lá. Olha, Eu digo, diga, expliquei bem direitinho. Aí depois eu fui lá e disse, olha, pela lei, ele é livre para rezar Ave Maria. Então, assim, se os outros não fazem, mas deixe ele à vontade para rezar, aí a gente conversou e nos entendemos nesse sentido. São fatos que a gente tem que prestar muita atenção no que os filhos da gente, mesmo pequenininho, fala, que é para você a gente acolher e até ajudar o outro, né? Porque, de repente, ela queria somente agregar mais um cristão na fé, uhum. né? Mas depreciando a outra A outra. fé, É. né? Não, Desmistificando o que ele Claro. aprende em casa. É nossa responsabilidade enquanto pais educar na fé que a gente foi educado, né? Se a gente, minutos atrás, tinha um recado para os jovens, agora você, jovem, que não tem filho nem filha, relaxe. Tire 2 minutos aí, 30 segundos para tomar, vai buscar um copo com água. Você que tem filho, está prestando atenção no que é que seu garoto ou sua garota tem de possibilidade? Porque isso que vocês estão dizendo é muito importante. Veja, a gente precisa ensinar a fé aos nossos filhos. É muito engraçado a gente estar aqui. Há minutos atrás eu estava falando com Bequinha, né? A filha de Peu. Qualquer dia desse, o povo vai ter que conhecer Vai. Bequinha, bicho. Ela vai querer.
Já pediu, já é o que eu tô segurando. E assim, veja, é muito interessante que logo eles pequenos a gente tenha a oportunidade de ir incentivando o que precisa ser incentivado e segurando o que tem que ser segurado. Veja, você está falando que o Miguel tinha 6 anos. 6 aninhos. Né? Você relatou aí que era na fase dos 6 anos. Ele ainda não está com a personalidade dele completamente formada. Se você não acompanha, a fé dele teria sido moldada a uma pessoa que não vocês. Sim. E eu não estou fazendo nenhuma fala negativa com relação a essa pessoa. Ela estava professando a fé dela do jeito dela, mas quem tem que educar a criança na fé são os pais. Isso. É nossa responsabilidade diante de Deus. É o maior exemplo, né? A própria história da Sagrada Família. Quem dá o ensinamento a Jesus são os pais, é José e Maria, né? Sim. Então, assim, é essa responsabilidade. Se a gente for pensar na tradição, Sim. né? A tradição era passada, a tradição primeiro oral, então era obrigação principalmente do pai, que tinha todo aquele entendimento das leis daquela época, aquela lei judaica, passar para os filhos. Né? E aí é onde entra aquele todo o desenrolar, né? Todo Sim. o desenvolvimento de Jesus. Sim. E não porque, não necessariamente porque Jesus estava lá conversando com os líderes da lei, ele era muito novo para aquela idade. Não, é porque José tinha muito conhecimento da lei. E ele, como pai, fez toda essa tradição de passar todo esse conhecimento, pensando na forma humana, né, José e Jesus, passar esse conhecimento para que o próprio Jesus seguisse, né, nessa coisa da tradição e manutenção daquela toda a história, né, em si. Então é muito importante essa coisa do vou deixar meu filho a mercê. Não, é o pai mesmo, é a obrigação do pai e da mãe ter esse acompanhamento que vocês estão falando aí, muito, muito bom, muito bonito. Em outro momento, ele já com 10 anos, ele optou por servir a Jesus depois da primeira Eucaristia como acólito, né? Como coroinha. Disse, ótimo, vá. Aí passou uns meses, ele não se adaptou muito bem, disse, mãe, eu quero sair porque não estou me sentindo muito bem. Eu digo, não tem problema, ninguém pode forçar, né? Aí tudo bem, saí, ok? Passou uma semana, aí eu disse, e aí, filho? Não, não vou não. Passou 2 semanas, eu disse, e aí, filho? Mas você precisa servir a Jesus de alguma forma. Ele, não, mãe, eu não vou não, porque é muita informação, mas tá. Na terceira semana, eu disse, filho, me dê o celular. Aí ele, por que, mãe? Eu disse, porque hoje é sábado, hoje seria o dia de você estar servindo ao Senhor, ou no MES, ou nos Coroinhas, ou na infância missionária, e você não tá. Então, aí, segunda-feira eu lhe devolvo. Mas, mãe, eu digo, não, meu amor, você fez uma escolha. Você escolheu não servir. E a sua decisão vai fazer você ficar sem o celular no final da semana, porque era o dia para você servir ao Senhor. Você não pode trocar isso pelo celular. Porque era o motivo dele ficar em casa. Né? Ele queria ficar em casa, ele quis sair, porque talvez ele realmente não tenha se identificado, né? Está muito exposto, mas ele não poderia não ficar fazendo nada, apenas jogando. Por quê? Porque qual era a educação que dá? Somente a missa? Não, e o contexto de sentir, de vivenciar a comunidade? Pronto. Acabou. Você diz, tá, mãe, eu vou servir no MES. Eu digo, ótimo, maravilha. Até hoje. E hoje eu digo a ele, você ficou adulto na fé antes de ficar adulto na idade. Porque hoje você caminha com as pernas. Diferente do seu pai, que já era adulto e ficou adulto na fé depois. Né? Aí, E hoje ele participa do MED, sempre quando tem alguma formação de, como a gente fala, do EES, né? Da Escola Santo André também. Que já é uma coisa. Escola Santo André. Ele vai para retiro, faz tudo. Né? Que bom. Graças a Deus, que coisa boa. Mas o ruim dele ainda é o celular. Meu perde amigo, muito por celular. Isso aí, seja com Miguel, seja com Bia, Lara e Camila, que são as minhas, seja com Bequinha. É uma guerra, às vezes eu sinto uma guerra injusta, né? Mas é uma guerra. É uma guerra. E se você, mais uma vez, se você não acompanha o que seus filhos estão fazendo, se você não cria, o mundo cria. É interessante, vocês estavam contando aí em meio às falas de vocês, aí aparece o SCC e vem o MEG, o acolitato de Miguel.
Quando você, de fato, parou de ir para a missa com o jogo Isso. no ouvido, Focar mais, focar. quando você começou a focar no negócio, o SCC foi quem deu essa porta para você, de fato, aumentar esse compromisso, Roberto? Foi a grande mudança. Foi depois de fazer o SCC. Foi a grande mudança. Quando a gente se sentiu não só de ir à missa, né? De participar da comunidade, participar da igreja, participar com a comunidade mesmo. Foi aí que eu entrei na liturgia, participo da liturgia, nas missas, e ela que não participa. Ela não participa. Ela tem outros caminhos. Ela sempre quis fazer o salmo, né? A senhora sabe salmodiar, é? Não, como Canta, dele. canta. Rapaz! Ainda tá, aí ela fez até uma aposta assim com o seu. Posso falar o nome dele? Posso falar o nome dele? Eita! Direitos autorais. Uau. Seu Adilson de Dona Ana Lopes. Porque se o seu Adilson entrasse na liturgia, ela entrava no salmo. Aí seu Adilson entrou na liturgia. Cumpriu. E ela não entrou no salmo. Eita, agora Tá tem que Tá vendo? aqui. Agora tem que Aí ele saiu. Ah. Aí ela não entrou mais. Mas assim, brincadeira, é muito bom a gente pegar essa parte bem-humorada e retomar para dizer assim, veja, se vocês pegarem um volume gigante das nossas entrevistas, dos nossos bate-papos, quase todos têm um ponto de virada na vida, ou um ponto de aumento de compromisso, tá no EJC ou no SCC. A gente reforça, e eu repito isso inúmeras vezes, para você que assiste a gente toda vez, talvez eu fique até chato, mas a gente tem que entender que nem todo mundo assiste todos os episódios e a gente precisa muitas vezes reforçar isso. O SCC não pode ser o nosso único serviço, porque ele é um serviço que acontece e acaba. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar diante dos nossos olhos a importância que ele tem. Veja, é mais uma pessoa, por mais que Cessa já tivesse uma experiência de busca e de aprofundamento, para Beto isso não era palpável. E o SCC vai lá e abre a porta. Sim. O SCC vai lá e puxa essa pessoa para dentro da igreja. Né? Então, E desde aquela época, né? Porque foi em 2014. veja. Que a gente queria participar, mas não acontecia. Aí ficava, vai passar 3 dias fechado, final de Logo semana. no final de semana, na hora que eu jogo bola, na hora que eu assisto o jogo, né? Toda aquela história, né? Desde 2014. E quando a gente participa hoje do ECC, sempre tem as histórias dos casais, sempre tem isso também, para ficar 3 dias. Mas é uma grande mudança que acontece na minha vida, na vida do casal. E a gente fala isso para dizer a você, ó, você não fez ainda, faça. Se permita viver essa experiência para ver que fruto vai ser, né, gerado, que tipo de mudança você vai abrir as portas para a sua maneira de enxergar o mundo, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante. E aí teve o SCC, Roberto já contou aqui que ele tem essa, como é que eu posso dizer, essa convivência e esse serviço na pastoral da liturgia na paróquia, né? Que bom. E eu dei um spoiler aí de um bate-papo que a gente teve antes. Dona Rita Tem um histórico aí, um tem currículo. um serviço. Ela pode não estar salmodiando lá, mas ela está lendo uns negócios aí. Mas ela Tá preparada mesmo. preparada. É que a senhora está estudando, moça. Já concluí o curso de teologia, né? Olha aí. Tá vendo você? O serviço dela vem de outro lado. Por isso que ela aperta Miguel. Eu fiz o curso com a Arquidiocese, na igreja do Santíssimo Sacramento, no Recife, com os diáconos, os padres. E é um curso para leigos e também para quem almeja a vida diaconal. Mas, assim, é um curso muito bom de aprendizado, de mudança mesmo de comportamento. Você fica um pouquinho mais, assim, você tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Você talvez fique um pouquinho mais crítico em algumas coisas. Mas não perca a caridade. Assim, eu procuro não perder a caridade, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, né?
Mas, assim, super vale a pena. Você abre muito seus horizontes, sabe? Você pauta mais as suas... Assim, as pessoas nos convidam para a gente conversar com os casais, né, nos encontros, e aí você tem mais experiência, você tem mais clareza de fé, de orientação ao outro, fica mais firme na sua fé, e até mesmo a ajudar um amigo protestante que talvez... Eu tenho muitos protestantes que trabalham comigo e eles me perguntam muito, 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 muito. Inclusive, eu tenho uma colega que faz assim, eu acho muito interessante, porque a tua fé é limpa. Não é aquela fé muito mística, né? Cheia Eu tenho minhas devoções, lógico, mas não é aquela fé fanática, é aquela fé mais pura, mas eu sigo muito o magistério da igreja, a igreja tradicional, né? E você, eu digo, tá certo, coisa boa. A gente também teve uma vivência muito boa com, com as equipes de Nossa Senhora, vivenciamos Olha a outro movimento aí que espiritualidade. sempre passa muito aqui pela nossa, Alguns episódios. pelos nossos bate-papos. Que coisa boa. Vocês passaram quantos anos com as equipes? 7 anos, né? Acho que deu tempo de fazer uma experiência grande, de ter um Foi logo crescimento. depois que bom. terminou. O A gente fez o ECC, a gente foi convidado para entrar nessa equipe. Ah, que bom. São ciclos, né? São ciclos que deixam um aprendizado, que Sim. deixam frutos. Que coisa Aí boa. depois continuou, foi núcleo do ECC, aí participou muito. De mandar no povo. Quem manda tem que obedecer, não é não? Mas eu vou fazer só um parênteses em relação ainda na primeira infância de Miguel. Quando a gente gestou, a gente descobriu que poderia ser que Miguel não nascesse. Ou se nascesse com alguma deformação, Uhum. que ele não fosse andar, não fosse falar. E aí a médica, minha esposa até ficou muito chateada com ela por ocasião, ela disse assim, olha, você não é obrigada a levar essa gestação para frente. Nossa. Porque, assim, vai ser uma criança que não vai progredir. Se ele nascer, ele vai viver até 6 meses. E se viver um pouquinho mais, vai ser vegetativo. Aí eu olhei para ela e disse, mas se Deus que me deu, só ele pode tirar. Uhum. Não é uma escolha minha, é uma escolha dele. Amém. E hoje meu filho é maravilhoso. Louvado seja Louvado Deus seja Deus. pela obediência de vocês e pelo amor. Não é só obediência, porque aí parece virar uma coisa muito de regra, né? Sim, Mas louvado seja Deus pelo amor que vocês dedicaram a essa decisão. é isso. E depois quando o Miguel nasceu lá, quando ele nasceu no IMIP, né? Foi acompanhado, claro que tinha que continuar acompanhando, porque como ela falou, ela achava que não ia ser vegetativo, essas coisas. E ele continua acompanhando. Depois que ela viu que deu tudo certo, ela queria que a gente, não é que obrigasse, né? Para ter outro filho, para saber se... Oxi, foi... Foi, ela sugeriu que tivéssemos outro filho para estudar, né, para ver. E quando ele atingiu a idade de 3 anos, que, né, ela viu que não tinha nada, ela fez assim, eu posso levar o caso dele para estudar, para incentivar os outros. Ela ia fazer um congresso em São Paulo, e ela disse assim, porque assim, é uma patologia diferenciada e que outras crianças não reagem como ele está reagindo. Então, eu disse, pode, doutora, assina onde a senhora quiser, para levar, que é muito bem sugerido que outras mães se encorajem porque, de repente, se alguém fez o contrário, perdeu a graça de ver seu filho crescer. E muita gente não conhece assim, a vida religiosa, né? Acaba acontecendo o que o médico fala, né? Se limitando. Se limitando ao que o médico fala. É muito duro falar desse jeito, mas eu vou tomar a coragem de dizer. Muitas mães que não tendo essa vivência de fé, ó, minha mão passando na frente da cara de filho de novo. Eu boto a mão assim, aí a mão vai para frente da cara dele, eu boto assim, vem na frente da minha. Eu sou. Praticamente um guarda de trânsito. Mas quantas mães não tiveram a possibilidade
de não entender que elas estariam matando seus filhos pelo medo do que podia acontecer com eles. O que é pior do que isso? Né? Então, Deus seja louvado, tanto pela decisão de vocês de não cogitar aquilo, quanto por poder ter permitido que o caso de Miguel tenha ajudado uma mãe que seja Sim. a não fazer o mesmo com seu filho, né? A não interromper a vida. Interromper a gestação é a maneira bonita que elas Bonita. falam, né? Para não matar o seu filho. Né? Deus seja louvado por isso, por qualquer vida que vocês tenham conseguido salvar, né? Autorizando que essa médica... E talvez a gente possa rezar para que tenham conseguido salvar a dela, né? Sim. Que ela tenha entendido que aquele conselho que ela deu teria tirado a vida de Miguel. Na ocasião, ela disse assim, você acredita em Deus? Aí eu disse, acredito, doutora. Aí ela disse assim, o que você acha de Deus? Eu disse, eu tenho certeza, que ele foi gerado por Deus e protegido por Nossa Senhora. Eu só estou aqui só para tomar conta. Esse é meu papel. O resto é tudo com eles. Aí ela, é verdade. Porque fizeram alguns testes e, além da patologia, ele desenvolveu um intelecto de uma criança acima do nível da idade dele. Se ele tinha 3, ele atingia um nível, né, segundo os estudos e os testes, de uma criança de 4 anos e 6 meses. E ele tinha 3. E ela não sabia explicar. Mas isso é Deus, doutor, isso não sou eu não, isso é Deus. Disse, olha, ele é protegido por Nossa Senhora das Graças de São Miguel. Eu disse, olha, a gracinha, ele é teu, toma conta. Que coisa boa, graças a Deus, graças a Deus. Amém. Enquanto a gente vai tomando um fôlego para passar para os próximos pontos, tem um negócio ali agora, né? Tem, mas não sei se a gente vai conseguir botar ali. Vamos ver. Será que dá? Se a gente botasse assim, mas não vai não. É, Hoje tá não ruim, vai. tá... Eu vou botar meu dedo. Você tá vendo isso aqui? Aí. A gente tinha uma terceira câmera hoje para mostrar essa tela para você e a terceira câmera parece que boicotou a gente hoje. É, mas tem aqui, ó, parceiros. Volta, parceiros. Eita, só dá para ver o sol. Sol. O sol. Sol. Veja, a gente, por algumas vezes, a gente ficou aqui convidando você, dizendo, ó, se tiver uma empresa aí que quiser ajudar a gente, ou se quiser indicar a gente para alguém, estamos hoje começando a divulgar mais uma empresa parceira, Parceiraço. né, que, por graça de Deus, decidiu acreditar no nosso projeto e nos dar a chance de caminhar junto com ela, a Solar Mix Energias Renováveis. A gente vai ajeitar a câmera para o próximo episódio. Mas já é nosso parceiro. Mas já é o nosso parceiro e a gente vai colocar, né, por graça de Deus, a gente vai colocar algumas propagandas dela. Né? Se você estiver querendo baratear o seu custo com energia elétrica, se você quer uma energia mais barata, mais limpa e que lhe dê menos perspectivas de um gasto descontrolado, Boa. né? Maravilha. Quer deixar o ar-condicionado ligado uma horinha a mais no Quer dia? ligar mais de um ar-condicionado, cara? Que calor desse, meu amigo. Veja, a gente vai ter a oportunidade de indicar para vocês, né, a Solar Mix Energias Renováveis. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo O link para vocês fazerem orçamento, né? E se for pelo link do Catholic Cash, tem um descontozinho aí bacana, hein? Epa, olha lá. Desconto. Eu escutei desconto? Desconto! É assim que faz, não? Eu não sei se faz barulho de moeda, Desconto não. bacana. Depois a gente vai descobrir como é que faz o barulho da moeda. Se não me engano, tá aí um desconto entre 5% a 10% aí do projeto aí da sua usina, viu? É bacana. E agora? Coisa bacana. Tá na hora de parar de pagar a conta de luz e pagar só Só as energias solares que a sua casa vai estar convertendo em energia elétrica. vai falar com Paulo Júnior, vulgo Caldeira. Caldeirão. Vai falar com ele ou com Walter, mano. Show de bola. Então pega aí o link na descrição. Link na Solar descrição. Mix Energias Renováveis. A partir do próximo episódio, Boa. né, a gente... É engraçado, o povo esconde as coisas. A gente vem e já diz, a câmera deu problema. É exatamente porque a gente precisa de outra câmera que a gente tem que estar pedindo ajuda a vocês. Boa.
indica mais empresa e a gente vai ter a oportunidade de, né, recebendo o apoio dessas empresas, não é para a gente enriquecer, não. Enriquecer a gente não vai, não estamos com perspectiva de viver disso, nem tão cedo. Sem pretensão. Ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, a gente sua pra caramba, mas é para comprar uma câmera nova, é para poder botar um recurso de mídia melhor para passar essas propagandas para vocês, é para que a gente tenha a capacidade de sair do nosso estúdio e gravar com alguém fora, né, com um padre que nos receba, enfim. É para melhorar a qualidade do que a gente vai entregar para vocês. É só para isso que a gente pede essa ajuda. Então, lembre-se, Solar Mix, energias renováveis, aqui na descrição você vai aproveitar o desconto, Boa. né? Porque chegou até eles pelo Catolicast 2121. E se você tiver mais empresas, indica, tem o nosso e-mail aí na descrição do vídeo. Perfeito. É isso. Faz contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer de divulgar a sua marca ou a marca do seu amigo por aqui. Maravilha. Ok? Antes da gente voltar a falar com o Beto e Cessa, a gente precisa de novo, veja. De novo, Não é possível, bicho. eu acho que a gente tem que voltar às pragas que a gente tinha no começo. Será? Acho que vai. Aquelas pesadas, agora é mais pesada, assim. Aquela do Egito. Aquela do... Rapaz, eu vou dizer um negócio a tu. Diga! Tá quente aí, tá? Eita! Tá fazendo calor aí, tá? Tome! Se você não se inscrever Tome! agora no nosso canal, não curtir o vídeo, deixar um comentário e encaminhar, Boa! amanhã é 1 grau a mais, viu? Eita! Não quero nem saber, É ó. um grau. É 1 grau a mais amanhã aí na sua casa. Aquele grau que vai fritar um ovo na calçada. Pense que é calor, viu? Brincadeiras à parte, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente. Tem alguém precisando ouvir essas palavras que Beto e Cessa estão trazendo para a gente hoje. E a gente precisa da sua ajuda para que esse vídeo chegue a essas pessoas que precisam Muito bom. ouvir essas mensagens. Ok? Sensacional. Podemos contar com a ajuda de vocês. Só lembrando, esse episódio de hoje tem a parceria de Solar Solar Mix, Mix. energias renováveis. Ok? Maravilha. Voltamos. Tudo certo? Boa. Pronto, veja. Se a pessoa não ficou com medo desse grau a mais, não é possível, não é porque a casa dela já tem Solar Mix. Eu E ela vive no ar-condicionado. Não é? eu ia fazer no outro dia Solar Mix, né? Show! Pois bem, que bom que a gente está podendo conversar e ouvir um pouquinho dessa experiência de vocês. Hoje, em que contexto estão, né? Vocês como os pais de Miguel, Isso. né? Como é o nome da senhora sua mãe? Marta. Pronto. O filho e a nora de Dona Marta. Tem um apresentador da televisão, que eu não vou fazer propaganda para ele não, que ele não divulga nada aqui, mas ele diria assim, eita, que é isso? O filho da Dona Marta. Como é que é a vida de vocês hoje? Bronca zero, nenhum problema, tudo certo? Nada colocando à prova a fé de Dizem que vocês? vida de cristão é fácil, né? Tranquilo demais. Sossegado, É. os dias O atuais. cara sai de casa e cheio de passarinhos, parece propaganda de margarina, pô. Tudo funciona, né? Vida cristã é assim, né? Nossa vida de casal, assim, mas tá saindo das equipes, saímos das equipes. Ela não queria que falasse não, mas acabou falando. Sem problemas, estamos em casa. Não é que a gente vai deixar de Servir, né? De servir a gente vai continuar na igreja, seguir na igreja católica. Mas hoje a gente quer algo mais. A gente sempre participou muito anteriormente da comunidade Boa Nova. Sim. Muito tempo atrás a gente já frequentava. E hoje a gente começou a voltar de novo. Porque tem uma mística totalmente diferente ali de Entendi. quem é da comunidade Boa Nova é Hamilton, né? Hamilton Paulão. Aham. Ali tem um dom da palavra, né? E até a gente fez o retiro da Boa Nova esse ano. Já. Eu acho que a gente... Então, nesse momento, estão numa fase de dar um passo diferente. Isso. Vamos dar outro passo. Quer dizer, Deus voltar ao abençoe. passo que eu já tinha dado antes, né? Mas em relação à conduta, a minha mãe sofreu há 2 anos atrás 3 AVCs. O ano passado ela sofreu mais um AVC, agora em
Outubro fez 1 ano que ela ficou acamada literalmente. E assim, na unidade do sacramento, na disponibilidade, né, do serviço a Deus, à igreja e ao cônjuge, meu esposo sempre vai comigo, porque a gente tem uma escala de finais de semana para tomar conta dela. Certo. Nós temos 2 pessoas que nos ajudam durante a semana. Às noites, cada filho se responsabiliza, né, até o cuidador chegar no dia seguinte. E no domingo, a gente tem a escala de filhos. Nós éramos 10 filhos, aí morreu uma, logo pequenininha, e em 2016 a 2018 perdemos 3 irmãos. Então, assim, minha mãe ficou muito debilitada, ela não conseguiu sair do luto, e ela se prendeu muito, e com isso ela sofreu esses AVCs. E ela hoje é totalmente paradinha. Então, quando é meu domingo de tomar conta dela, que aí é no todo, né? É higiene, é banho, é troca, é o decúbito dela de hora em hora. E na cumplicidade do amor e do sacramento, até meu esposo vai. Porque, assim, Amém. como eu tenho muitos problemas de coluna, eu tenho 5 hernias de disco só para começar, Nossa. tenho vários derrames nas articulações e assim, para mim, peso né, sem chance. E aí eu preciso virar, eu preciso dar banho, alimentar, tirar do decúbito, botar na cadeira, para ela também não ficar cansadinha. E ele faz essa parte, o banho, né, que o banho todo mundo sabe, né, como é o banho. E aí a gente vai, a gente higieniza, e eu troco. E essa cumplicidade de fazer isso, sem... Nunca vi meu esposo reclamar, nunca vi ele assim, de cara feia. Sempre quando eu chamo, amor, troca amanhã, amor, mudar o decúbito de manhã, vem cá, que a gente precisa botar ela na cadeira. Assim, a integridade dele é Graças do a mesmo Deus. jeito. E eu sempre digo a ele, obrigada, amor, por hoje. Né? A gente está a serviço de Deus na pessoa dela, porque a gente vê Deus nela, a gente consegue compreender o Deus abandonado na cruz, né? Então a gente abraça a minha mãe, ajudando o irmão, mas ajudando Deus na presença do irmão. Amém. Amém. E isso é bem interessante. Eu digo que ela é minha pincheja. Eu digo, bora pincheja. Aí ela não entende, mas ela já procura, assim. Mas talvez, se nós não fôssemos casados, ele não se sentisse na obrigação. Assim como eu também poderia não me sentir na obrigação de acolher a mãe dele, né? De sair do meu lar, ir para o lar dela, acolher e ficar. Essa realidade que não é fácil, né, para outras pessoas. Para quem não tem o sentido da indissolubilidade dos dois. Não é nem só no matrimônio, não. É de não conseguir dissolver um do outro mais, né? Essa clareza de que os dois são um só, faz isso entrar numa naturalidade santa, né? Tem aquela música de Padre Zezinho, né? Meus pais serão seus pais. E aí segue. E é bem interessante. Também quando a gente vê Naomi, né? Acolher a sogra. E teu Deus será meu Deus. E ali onde tu for sepultado, serei também. Essa acolhida mesmo cristã que a gente vivencia e traz para a realidade. É fácil? Não é. Não é fácil, porque tem as outras coisas. Tem todos os meus problemas de saúde. E ainda tem a patologia dele, que como ele já falou, que ele era depressivo, e síndrome do pânico, e todas essas coisas, que quando se junta tudo, fica difícil, mas não fica impossível. Vendo a vida com os olhos da fé, isso passa, né? Com certeza. Não é mais como era antes. Assim, ainda, como eu falei, ainda tem o medo da morte, mas é muito pouco. Né? Mas antes de conhecer aquela noviça, era mais difícil, não era não? Diga que não era. Muito mais difícil. Pronto, aí hoje a gente luta nesse sentido, né? Também é um dos motivos que eu não procuro os movimentos da igreja, porque eu tenho muito compromisso com ela. Sim, né? É justo. Aí eu prefiro
ficar agora mais dedicada à igreja mas- doméstica, né? É Mas se isso. eu estivesse tocando já o violão, dissesse... Aí nós íamos É, cantar. tá vendo? Olha. Sempre tem uma coisinha, sempre tem uma Ela coisinha. tá esperando você tocar pra ela só molhar, rapaz. Já disse aí. Aprenda agora. Ah, mas eu fico feliz de ouvir esse testemunho de vocês e de ver que, assim, diante de toda essa dificuldade, né? Isso que você disse agora, César, é muito bonito. Se você olhasse para trás e não houvesse o sacramento do matrimônio, como seria mais difícil encarar esse momento, né? Como seria mais complicado. E cada um dentro das suas dificuldades. Se a gente fosse falar, eu aqui, das dificuldades do momento, se eu fosse falar das minhas, né? Cada um de nós tem uma história para contar. E isso alegra a gente de poder estar aqui conversando com vocês hoje, né? A gente está mostrando para as pessoas, ó, tem gente com uma dificuldade parecida com a tua, tem gente que venceu uma queda parecida, né, com a sua. E, poxa, vamos junto. De uma forma ou de outra, a gente disse, né, o Catolicast 21, ele acaba sendo uma comunidade de oração. A gente vai se juntando, Isso. vai se conhecendo, vai começando a ter mais gente rezando pela gente. Inclusive, uma coisa importante a se dizer, se Deus permitir, já a gente vai passar para vocês um retorno. Sim. Muitos de vocês rezaram conosco Boa. pela cirurgia de Carminha. Boa. Temos boas notícias, viu? César, Carminha, se vocês estiverem assistindo a gente, um grande beijo para vocês. A gente tá junto, rezando e acompanhando, né? Já vocês cantam vitória aqui junto com a gente, viu? Com a graça de Deus e o amor no olhar de Maria Santíssima. Então, veja, não é uma enrolação, não. É de fato uma celebração, poder dizer a vocês da nossa alegria, Uhum. né, de ouvir esse testemunho, né, de como Miguel, mesmo tendo sido gerado antes do matrimônio, ele é amado e é amor, antes até de nascer. Ele já foi amado com um amor que o gerou, né? Do quanto vocês conseguiram, né, dar sentido e grandeza na vida do outro, e a gente vai louvando a Deus e agradecendo, né, por esse testemunho. Deus seja louvado. A gente tem umas perguntinhas que Isso. de praxe a gente faz, As perguntinhas maravilhosas. né? Agora, eu gostei muito do canal. Acho que a gente podia marcar o dia para Trazendo Miguel, Dona Trazer Miguel. Marta. Ia ser top, hein? Ó, uma pergunta. Primeira de tudo, vocês citaram algumas coisas por aí. A gente, como católico, Uhum. a gente tem no meio do caminho da gente um monte de coleguinha que não está mais entre nós, né, andando por aqui nesse momento. Mas que deixaram para a gente um roteirozinho, um caminho de que certamente, ó, esse caminho que tu vier aqui, se tu pisar nele, tu chega no céu. Que são os santos, né? Na casa e no coração de Cissa e de Roberto, tem alguma devoção a um santo? Cissa já citou um nomezinho por ali, Já tá. né? Tem alguém aí que aparece... Deixa os santos também. Amanhã a gente fala já. Agora é os primos, irmãos. Isso. Como é que é essa devoção? Aparece na casa de vocês? Na nossa casa, assim, tem mais a Nossa Senhora de Guadalupe. É mais com Nossa Senhora mesmo no teu caso. Nossa Você não sabe o dia que a gente gravou, mas aí a gente tem que dizer, viu? Nossa Senhora de Guadalupe foi celebrada essa semana, tem poucos dias, Isso. né? E é uma aparição gigante. É uma aparição gigante. É uma aparição que coloca a Nossa Senhora na altura da gente, povo latino, indígena, cheio de penduricalho na fé, e ela aparece para dizer, tire tudo isso da sua frente. Né? Olhe para mim. Não fuja, não. Dia 12, dia dedicado a ela. Deus Já eu tenho um bocado de acompanhante. Oh, meu Deus, que maravilha. Eu gosto de São Francisco pela natureza, pela a delicadeza do olhar dele
para o irmão, né? Do jeito que ele contempla todos os fenômenos, o sol, a lua, o ar, o vento, a delicadeza que ele teve, se ninguém me ouve, mas os pássaros me ouvem, essa humanidade de São Francisco de Assis chama muito minha atenção, né? Nesse sentido. Respeitar a morte, irmã sol, irmã lua, assim, acolher todos. Eu acho que ele tem um olhar muito semelhante de Jesus. Ele tira todas as características e olha o foco, né? Ele olha para dentro. Aí quando você olha para dentro, você esquece de ver as coisas externas. Gosto de Santa Edvigem porque ela é padroeira dos endividados. Rapaz, anote. Anote essa. Eu vou Santa Edvigem estará no meu altar. a partir. O dia dedicado a ela é o dia 16 de outubro, o dia que nós casamos. Ela também, lá na minha paróquia, né, em Recife, tem uma capela dedicada a ela, ali na Ilha de Carvalho. E também sou muito apaixonada por São Padre Pio, por toda a mística dele, aquele jeito dele de acolher os pecadores, de acolher os anjos, dar missão aos anjos, fazer a gente compreender na ótica divina a importância do nosso anjo da guarda, né? Eu sempre digo, Anjinho, vai tomar conta de Miguel, Miguel é o meu foco, né? Vai tomar conta de Miguel, direciona, né? Eu gosto da mística de Padre Pio. São Padre Pio, quem fala muito isso é o Padre Paulo Ricardo. Gosto demais. E ele diz assim, a igreja, ela recebe de Deus o santo necessário para aquele momento. É verdade. São Padre Pio, ele desponta no momento em que o sacerdócio entra em crise. E Nosso Senhor diz, aí, ó, dá para ser, né? Que coisa linda você olhar um sacerdote que investe horas diárias no sacramento da penitência e no sacramento da Eucaristia. É verdade. 5 rosários por dia, horas de confessionário e missa. E assim santificou um bocado de gente. Sim. Não só ele mesmo, né? Tem mais gente nesse Então, grupo de amigos aí? Gosto de Santa Terezinha das Rosas. Acho uma delicadeza dela. Eu gosto de São Judas Tadeu. Olha, só anda em bando. Santo em bando. Gosto de São Judas Tadeu, porque é o santo das causas impossíveis. E quando eu era adolescente, tinha um senhor que me perseguia muito. E aí eu disse, São Judas, o senhor precisa me ajudar, o que é que eu vou fazer para essa criatura sair do meu pé? Aí, por inspiração, eu usei uma palavra que ele se chateou e deixou de falar comigo. Falar no sentido de perseguir, para querer um envolvimento amoroso, etc. Então, São Judas Tadeu é meu best. Livrou Livrou. daquela armadilha. E quando Miguel vai sair, eu digo, Miguel, que Nossa Senhora te acompanha, Santa Terezinha, Padre Pio. Peraí que faltou Santa Virgem. É uma galera. Ela anda de galera. Boa. Que bom. Que coisa boa. Mas é bom a gente saber que a gente tem. E que galera boa, que toda galera é você assim, Né? meu amigo. Porque é interessante isso. No começo da pergunta eu falava, né? Os santos, eles são amigos que já fizeram um caminho. Porque a gente olhar para Jesus ele veio aqui, verdadeiro homem, claro, mas ele, além de verdadeiro homem, é verdadeiro Deus. Então, a gente pode parar, e é justo e é lícito que a gente olhe e diga assim, mas ele é Deus. É diferente de a gente chegar num São Francisco e veja, na minha adolescência, por exemplo, na minha juventude, eu tive longe da igreja. Mas eu acho que eu não tive tempo de fazer tanto de baguncinha que São Francisco fez na juventude dele. Porque fazia baguncinha. E você entende o que é que eu estou falando de baguncinha. Eu não vou ser mais explícito do que isso, não, porque não precisa fazer esse tipo de propaganda. Não é empurrar o pé, não. E de uma hora para outra, não é de repente, mas sim. De uma hora para outra, a conversão daquele homem coloca ele sendo um santo de uma grandeza como essa. Né? Para pegar isso como exemplo. Né? Cada um deles vai ter uma história e a gente não vai ficar aqui se alongando nisso, mas, caramba, ele tinha a mesma dificuldade que eu. Sim. Ele tinha o vício da bebedeira, ele tinha a sexualidade completamente desordenada, ele tinha aquela instabilidade emocional
né, que fazia ele estar acompanhado por pessoas diferentes em horas diferentes, de uma hora para outra aquilo é um santo de uma grandeza gigante. É verdade. Então, a gente para e olha e diz, se ele fez, por que eu não posso? É diferente de a gente falar do Cristo, que é o próprio Deus. Sim. Aquele era um cara que fazia besteira, como eu faço. Né? Então, a gente olhar para esses amigos que deram passos corretos ajuda a gente a saber por onde a gente pode ir, né? Dá para fazer, a gente não dá para fazer. Quando eu tô assim, sozinha, eu digo, senta aqui, Santa Terezinha, veja só. Bom, olha, vou fazer cara de surpresa, mas eu sei que a senhora já sabe. É uma situação que a gente já fez isso no Santíssimo, né? Eu disse, vamos contar a Jesus o negócio, que eu sei que ele sabe, mas vamos fazer cara de surpresa. Santa Terezinha, olha, aquele negócio. Aí conto, né? Relato que é. A senhora tá entendendo? Desse seu jeito, porque eu não tô conseguindo, não. Ajuda aí, vai. Tira o fone do ouvido desse cristão, que é. Tirou. Só foi uma vez. Tirou. Santa Divina disse assim, eu sou padroeira dos endividados, eu vou endividar o Santa Cruz do lado de lá e esse homem está tentando Eu gostei dessa do boleto. Como é que o boleto? Santa Santa Divina. Divina, eu vou botar aqui. Eu não vai vou entrar no não. meu altar. Não vou iniciar, não. Juro. E aí, pessoal, em cima disso, com relação à palavra, às escrituras, vocês têm alguma passagem que salta aos olhos de vocês, que modifica a vida de vocês? Ou não tem e tá tudo bem? Se... E católico pega a Bíblia? É? A Bíblia não era só dos irmãos protestantes, não? A Rapaz, católico lê também a Bíblia. eu conheço um bocado que lê, eu conheço um bocado Coisa que lê. boa, rapaz. Um bocado que lê, um bocado que estuda. Ah, Porque tem um pouco de Amém. teologia para Graças ler. a Deus. Bom, eu gosto muito daquela parte da mulher do fluxo do sangue. Porque ali foi uma fé, né? Uhum. Então, se tocar, e sim, sair esse ato de tocar, de procurar, de ver. Porque o que a gente entende daquela época, né? Ela devia, quando ela passou, as pessoas já conheciam ela. Então, como foi que ela conseguiu chegar na multidão? Provavelmente, a multidão se afastou. Ia saindo da frente para não tocar nela, para não chegar Para perto. não ficar poluído, não ficar sujo. Então, quando ela toca apenas na orla, assim, só um toque, e Jesus sente a força que saiu dela. Porque a fé ela não tinha mais nada, ela já estava na miséria, ela já estava entregue, ela não tinha mais o que fazer. Só esperar o dia da morte dela. Mas ela foi movida por uma escuta. Ela ouviu falar e foi atrás. Então, aquilo é um ato extraordinário para mim, de fé, sabe? E também sou muito apaixonada por São Paulo, pela determinação dele, pelo jeito dele professar, dele distribuir a palavra, dele acolher, dele levar os irmãos, dele corrigir, mesmo ele sendo aquele homem, né, bruto, mas também de muito conhecimento. E São Paulo, quando ele fala com autoridade, né? Ele fala de Deus, sobre Deus, vou usar uma palavra que eu nem gosto, com um empoderamento tão grande, né, que atinge a gente até hoje. Então, assim, para mim, esses são os dois, Paulo, no sentido de ser o apóstolo, né, de Cristo, e a mulher do Essa fluxo do passagem sangue. ela, em algumas escrituras, vem com o título da hemorroísa, né? Heloísa, Eu acho que é em Mateus, eu não lembro o capítulo, mas eu acho que é em Mateus essa passagem. A gente vai procurar para deixar uma referência aí na descrição do vídeo. Quando ela toca Já no- deve estar, você que está assistindo já deve estar aí na descrição Sabe do como é o vídeo. nome daquela parte que ela toca? Do manto? É o tsitsi. Tzitzi. É. Olha. Depois eu dou um estudo aí sobre vestes sacerdotais. E tu, Beto, tem alguma passagem aqui especificamente de toque ou... Eu gosto muito do Gênesis, do homem deixar pai e mãe Caramba, e que se coisa unir à bonita. sua mulher. Que coisa linda, meu irmão. Que já é. É a vocação, né, primeira. Sagrada Família. É a vocação primeira da gente. Que coisa boa. O próprio Cristo, ele repete essa passagem, né? Ele reforça, ele revalida ela, né, diante daquele povo que queria arrumar pegadinha para cima dele. Sim. Outra passagem que eu gosto muito é na cruz, quando
Dimas, né? E Jesus e o outro ladrão tá lá depreciando Jesus e Dimas faz, a gente tem culpa, mas ele não. E que Dimas diz assim, Senhor, lembra-te de mim. Quando ele diz isso, Deus vê tanta pureza nele, apesar dele ter sido tudo que não presta, ladrão, assassino e outras coisas mais que a Bíblia não narra ali especificamente, mas Deus diz, não será ontem, não será amanhã, não te converte. Ele diz, ainda hoje. Porque é justamente aquele olhar de tirar tudo. E já ter visto a conversão daquele coração naquele momento, né? Isso, isso. Ainda hoje estarás comigo, Dimas. E aí, o que é que a gente vai dizer diante do irmão que peca, né? Diante de ser esse Roberto que se relacionou antes do casamento. Basta um arrependimento, basta uma palavra, que é ainda hoje. Não te ajeita, não melhora de vida, não. É ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Então, isso é maravilhoso para mim. Eu acho que isso é uma forma humana de ver a misericórdia de Deus. De olhar para Deus e entender que o que importa realmente, é o amor e a pureza de coração. É você fazer aquilo por amor e para o amor, né? Eu fico assim, pensativa, quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, porque o mesmo Jesus da cruz é o mesmo, não é fracionado, não é só um braço, não, é inteiro. A gente recebe Jesus, comunga, e depois está assim olhando para a comunidade, né? A gente não Olha interioriza, para dentro. não interioriza, É. não olha para dentro. Eu fico imaginando, se a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente vai ficar na janela, olhando quem está na rua? Ou a gente vai dar atenção a quem está dentro de casa? Né? Então, a gente tem que olhar para dentro, mas olhar para dentro, para mim, é me interiorizar com Deus, porque é o próprio Deus. Não é brincadeira, não é brincadeira. Aí a gente olha para Dimas, ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Jesus na cruz. A gente olha para a Eucaristia e não consegue identificar aquele Jesus crucificado. Muitas vezes a gente não consegue, né? A gente sabe, mas termina recebendo algumas pessoas, inclusive a gente, às vezes, aleatoriamente. E diga-se de passagem, em algumas comunidades o povo se esforça para dar motivo da gente não prestar atenção, né? Não vamos focar nisso, não, mas temos acontecimento ao redor também, é bronca para a gente se concentrar, viu? Um dia a gente vai fazer um episódio sobre isso. Só sobre isso. Como viver aquele momento eucarístico da Santa Missa. Mas brincadeiras à parte, oremos e sejamos caridosos, né? Rezar muito, velho. Bom, já falamos dos santos, você sai anda de galera, né? É isso aí. Beth é mais reservada, ele anda de mandada com a mãe só, mas ela... Eu queria uma galera dessa aí. Já falamos dessa relação com a palavra, e a gente, via de regra, a gente tem essa pergunta especial, né? Que é a relação com Maria Santíssima. Né? Quando a gente falou dos santos, Beto até antecipou, não, a minha é Guadalupe, né? E é ela mesmo. Como é que Maria, vocês passaram alguns anos nas equipes, né, de Nossa Senhora, tiveram esse aprofundamento, tem o curso de teologia, mas tudo isso parece algo que está num campo mais afastado, na prática, na vida interior e na vida de casal. Como é a presença de Maria na vida de vocês? Eu estava aguardando essa parte para falar da gestação de Miguel, né? Oba. E foi Nossa Senhora que Vamos lá. realmente protegeu ele, cuidou dele para que ele nascesse. Amém. Até hoje ela é a nossa protetora, assim, que cuidou de Miguel e cuida de Miguel até hoje. Nossa Senhora. Vocês entregaram na mão dela logo que engravidou? Como é que foi como é que ela assumiu essa gestação? Nossa Senhora, na minha vida, ela tem um carinho todo especial, principalmente Nossa Senhora no título da Mãe da Graça, porque ela é mãe de
todas as graças. Mas ela não é só mãe da graça, ela é mãe da misericórdia, Uhum. ela é mãe do amor, ela é mãe da paz, ela é mãe do lar, né? Então, assim, eu tenho uma afinidade com Nossa Senhora, uma parceria, que eu a chamo até de gracinha. Eu até a chamo de gracinha vem, gracinha anda comigo, porque o meu amor com Nossa Senhora, eu acho que é desde a minha primeira Eucaristia. Quando eu olhei lá na minha antiga paróquia, na Igreja dos Remédios, tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças que é linda. E ela era maior do que eu na época que eu fiz a primeira comunhão. Então eu olhava assim para cima e via aquele olhar doce, assim, olhando para baixo, né, para mim. Aí eu tomei aquilo, aquela maternidade, eu me apoderei daquele carinho maternal de Nossa Senhora. E aí, antes de tudo, como eu já tinha pensado na vida religiosa, né? Então eu entreguei todo o meu ser. Eu não fiz consagração assim específica, né? Mas eu entreguei Nossa Senhora, tudo que eu tiver teu. Tudo, tudo, tudo. Eu me lembro muito bem. Eu com 14 anos, eu disse, toda a minha vida é tua. E aí, quando a gente gestou Miguel, já era dela, né? E quando eu descobri, já com 3 meses, que eu estava gestante de Miguel, aí eu disse, pronto, Nossa Senhora, agora é sua responsabilidade. Só me ajuda a educar, porque para educar eu preciso de ajuda, então fica aqui comigo. Mas Nossa Senhora, na minha vida, é sem comparação, sem palavras. É a minha mãe que me acolhe, que me ouve, que eu reclamo, que eu te chamo para tomar café. Senta aqui, Nossa Senhora, vem cá. Ó, Miguel, como tá, Nossa Senhora? Olha para meu esposo, calmo, calado, que chega a dar uma agonia. Olhe para ele, peça para ele olhar para mim. Aí de vez em quando ele fala assim, não falei não. Não falei nada não, eu estou na cozinha, sentada, tomando café com Nossa Senhora. Tá vendo, mãe? Senta aqui, venha. Senta aqui. E bota um copo assim, sem. Parece não doida não, né? Senta aqui. Não, ela tá comendo. E fico conversando, viu? Fico conversando. É muito interessante, viu? Tenho uma amizade muito, muito grande com Nossa Senhora. Muito, muito, muito. E aprendi a amar Nossa Senhora no título de Nossa Senhora de Guadalupe, com as equipes realmente, mas ela já fazia parte da minha vida. Assim. Já. Coisa boa. Em todos os títulos, mas eu tenho um amor maior das graças. É isso. É isso. Ela está presente, né? Ela assume as missões que a gente vai abrindo espaço para ela. Né? Ela vem quando a gente permite, quando a gente abre, né? Esse espaço. E ela é o caminho para Jesus, né? Abre nossa É isso. exceção para nós. É isso, Beto. Veja, tem uma coisa na fala de vocês. Isso, lindo, perfeito. Ela vem para levar. É interessante que esse é um detalhe da aparição de Guadalupe, que a gente não vai se estender tanto, mas isso que Beto falou é exatamente. Ela vem levando para Jesus. Uma coisa que muita gente não sabe, Juan Diego, o índio que encontrava com ela aparecia a Juan Diego quando ele estava normalmente indo para a missa. Então, ela estava exatamente entre a casa dele e a missa. Ela está no caminho para Jesus. Ela é o intermédio, no meio do caminho para Jesus. Verdade. Isso é uma coisa... Se você vai olhar os detalhes e a simbologia dessas aparições, não é à toa que ela está ali. Quando eu encontro alguns irmãos protestantes na rua, Jesus vem! Aí eu faço segurando na mão de Maria. Tem uma frase no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Na verdade, o primeiro parágrafo, ele dá o sentido disso. Ele diz assim: foi por meio de Maria que Jesus veio ao mundo. Será por meio de Maria que ele voltará e reinará no mundo. Se ele escolheu vir por ela, ele não vai escolher diferente na próxima vez.
Pois é. Por isso que ele vem segurando na mão de Maria, tá vendo? É ela quem abre o caminho, é ela quem abre. Foi ela quem fez isso da primeira vez, não vai ser assim na segunda. Né? Então, Deus seja louvado por isso. E a outra coisa que eu ia dizer, que coisa bonita quando o Cessa fala, né, aquela imagem que fazia ela olhar para a imagem, mas você não para na imagem, você olha e diz assim, olha, ela está de mãos postas, ela está olhando por mim. Então, você não está preso naquele gesso, naquela resina, naquele acrílico, naquele cimento, naquela argila, sei lá qual era o material dessa imagem. Inclusive, se essa imagem quebrar um dia, o padre vai cavar um buraco, vai botar ela dentro, vai rezar uma Ave Maria, vai agradecer por todas as orações que aquela imagem inspirou e acabou. Isso. Né? Deus tomara que na hora que quebra uma imagem, o padre seja zeloso a esse ponto. Mas o fim último de uma imagem quebrada é lixo, digamos assim. Né? Mas, quando a gente olha para uma imagem, a gente passa da imagem. Isso. A gente vai olhar quem é que aquela imagem representa, o que é que aquela imagem me faz pensar, a quem aquela imagem, né, leva o meu pensamento, a quem ela leva as minhas orações. Então, a gente não precisa entrar muito nos debates, basta que a gente viva bem essa possibilidade de, ao olhar para uma boa imagem, parar, olhar e dizer, por que isso? O que é que essa imagem representa? O que é que eu me lembro olhando para ela? Né? Eu olho muito a imagem de Santa Bernadette Sobiru, e é interessantíssimo. As imagens de Santa Bernadette, via de regra, ela está de joelho com o texto na mão. Normalmente, na imagem de Santa Bernadette, ela está de joelhos de frente para a gruta com o texto na mão. E aí eu vou olhar e vou me lembrar que ela era uma menina de 14 anos que vestia isso. Não. Eu vou me lembrar que ela, ao se ver diante de uma aparição que ela nem conseguia entender, a única atitude que ela conseguia ter era joelho no chão, terço na mão, e na hora que teve dúvida, o que ela fez? Pegou um balde de água benta para jogar, porque se não fosse de Deus, ia sair dali. Olha que coisa linda. Né? Então, viver essa dimensão de olhar através das imagens, a fala de vocês ela é muito bonita e ajuda a gente a ter essa inspiração. Obrigado, viu? Estamos chegando ao fim de um episódio sensacional. como a gente imaginava, né? Maravilhoso, adorei. Você que está olhando aí, você já deve saber há quanto tempo a gente está nesse mesmo episódio. Eles achavam que não ia dar nem uma... Não hora, não sei. Deixa quieto, deixa quando ele dizer. Deixa quieto. Ó, a gente vai pedir que vocês... A gente vai se despedir do pessoal, mas a gente vai encerrar o episódio, como de costume, com a mensagem de vocês. Então, enquanto a gente se despede, pensem aí, vocês vão deixar para o pessoal ali a mensagem final do episódio de hoje, ok? Ok. Ó, Irmão, mais uma. mais um para a conta. Estamos chegando no fim do ano Estamos chegando, hein? e Nossa Senhora Vamos. já está quase trazendo Jesus. É O isso. bucho já está gigante, Isso aí. não é isso? E Perfeito. a gente, daqui a alguns dias, vai estar celebrando... Dar os spoilers. Talvez a gente faça um especial de Natal aí pra vocês aí do outro lado. Talvez, vamos pensar aí. Não promete não, bicho. Não promete não. não Que sei, negócio né? tá difícil. Vamos ver. Se Deus permitir, a gente vai ter alguma, pelo menos uma mensagem de Natal que Isso. seja, para a gente traduzir para você a nossa gratidão pelo que tem sido esse ano, por a gente ter começado esse serviço, por a gente ter conseguido até agora vencer alguns obstáculos, né, Perfeito. desse começo. Já comemorando, inclusive celebrando premiações, né? Premiado como o melhor podcast. Melhor estúdio de podcast de Olinda, veja aí. Janeiro são as premiações. É. Né? Estaremos lá. Mas Se obrigado permitir. porque você está com a gente. A gente só está aqui, só faz sentido porque é para levar testemunhos como esse de Beto e Cessa para você. É isso. Talvez não seja esse o que fez sentido para você, seja outro, mas esse com certeza vai tocar o coração de uma pessoa, pelo menos. Sem Né? dúvida. Então, para isso que a gente está aqui, para usar desse espaço de rede social para levar coisas edificantes, mensagens edificantes, testemunhos de vida que podem mudar a sua vida,
como tem mudado as nossas, Amém. né? Num desses podcasts, num desses episódios, né, eu tive, inclusive, uma resposta de oração. Estou até me demorando, porque como a gente vai chegando perto do fim do ano, a gente vai ficando com essas inspirações, né? E eu vou até dizer, eu rezava muito para que Nosso Senhor conduzisse e eu encontrasse um diretor espiritual. E, poxa, nada fazia sentido, não fechava, não fechava. Teve uma pessoa que a gente recebeu aqui, a gente conversou, fizemos a entrevista, acabou a entrevista e eu disse, ó, vou te ligar essa semana. Olhe! Não dava entregar, não. Não, Mas e eu disse, vou te ligar essa semana. E ele deu uma risada e ele disse, e eu acho que eu já sei por quê. E hoje é o meu diretor, é uma pessoa que tem me ajudado, tem me conduzido em alguns passos, né? De uma maneira inicial, lógico, a nossa relação, mas foi uma resposta de oração. Então, a gente recebe vocês aqui sabendo que este testemunho de vocês é resposta para a oração de alguém. sim. É assim que a gente encerra esse agradecimento a você. Me alonguei nessa frase final, nessas falas finais, porque de fato a gente vai ficando feliz e emotivo com o momento e com tudo que a gente vai vendo que está conseguindo começar a construir. Em né? tudo dai graça. Pois essa é a vontade do Senhor. Amém. Bom, a mensagem final não é minha, é deles. Nossa mensagem de Natal vem já já, não sei qual é o dia, daqui a poucos dias, ou sei lá. Virá. Mas pro episódio de hoje, Beto, Cessa, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Maria Santíssima, no título de Nossa Senhora de Guadalupe e de Nossa Senhora das Graças, seja sempre atenta e reze pelas necessidades de vocês. Que Santa Edvige já já seja uma colega e nem anda mais tão em banda assim, porque passou o apadroado dela. Mas, brincadeiras à parte, obrigado pelo testemunho, obrigado pelo sim, obrigado porque vocês venceram, né, o novo de se colocar diante das câmeras, que não é fácil para quem não tem essa prática. Né, que vocês possam encerrar o episódio de hoje com a mensagem que vocês quiserem deixar. Né, e assim, todo agradecimento é pouco. Vamos nos encontrar ainda em alguns serviços e se precisarem da gente, a gente está por aqui. Grande abraço, foi um prazer realmente estar aqui. Tímido, assim, tímido deu para desenrolar. Maravilhoso. Agradecer rever Renê, há muito tempo a gente não se via. Fazia uns anos já. Conhecer Peu também, né? Tamo junto. E o Católico, sigam o Católico. Católicast 2121. É nóis. E a mensagem é: acredite na família, né? A família verdadeira, a família que Deus criou. É homem e mulher. Sagrada Família. Amém. Essa é a mensagem. Amém, meu irmão. Não, Amém. se não vai na cabeça dos outros, não. Amém, meu irmão. Coragem de anunciar, né? É verdade. Só completando a fala do meu esposo, estamos no tempo do advento, né? O tempo da espera, e com a espera vem a esperança, né? Jesus está chegando, e a gente possa abrir o coração, ter disponibilidade para o outro, ter disponibilidade para o irmão, olhar para dentro do irmão, e não apenas para as misérias dele. Olhar para Jesus e se agarrar de fato a Jesus. Porque se a gente olhar para o lado, possa ser que o irmão caia e leve a gente. Então, ter o foco, né? Foco no crucificado, foco na Eucaristia. Olhar e amar Jesus Eucarístico. Contemplar a face dele no sacrário. E estar diante dele. Dizer, Senhor, estou aqui. Apenas aqui. Vim passar e dar um beijo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Nossa Senhora. E ir embora. Então, a nossa frase de hoje é: olhe para Jesus. Olhar fixo no Salvador. Amém. Amém. Amém.